Chegamos à 7ª aula desta mentoria. Você que tem acompanhado os vídeos, se inscreva no canal, dá essa força aí, compartilha os vídeos e também deixe o seu comentário para dar uma força aí. Bons estudos para você. Gravar e vamos compartilhar. Luana, mas por que a gente está atrasado? É mais questão, porque eles não fazem pergunta, tipo assim, é mais questão de tirar dúvida mesmo, tá? Então, a gente meio que, deixa eu colocar aqui na demo. E aí eu quero mostrar para vocês os cenários que acontecem dentro do gráfico, tá? Que é para vocês aprenderem a fazer essas leituras de forma automática. No começo você não vai conseguir fazer de forma automática, mas de tanto você fazer. Alguém viu o vídeo que eu postei lá no meu Instagram? Uma leitura de continuidade? Eu vi. É aquele tipo de leitura que vocês vão aprender na psicologia. Todas as nossas confluências que a gente estuda é para poder fazer aquele tipo de análise, para entender onde é que está o posicionamento do comprador e do vendedor. Se ele sai do canto dele, que é para fazer a defesa, vai ter rompimento. Se ele não sai, ele vai acontecer a reversão. Então, você já elimina a maioria dos lotes do price action para saber se aquele movimento vai ou não ser fechado o preço, tipo, se vai ter ou não rompimento, né? Então, são alguns cenários que a gente utiliza para estar fazendo esse movimento, tá? O primeiro cenário aqui que eu quero mostrar aqui para vocês é esses cenários aqui de continuidade, que acontece o tempo todo, principalmente quando ele sobe, quando ele pega tendência, tá? E aí eu quero mostrar esse cenário aqui para vocês que funciona da seguinte forma. Você tem que ter cuidado quando acontece esse tipo de cenário aqui, ó. Estou aqui com o meu movimento de alta, e aí acontece uma correção no meu movimento. Ela vem, faz pullback, ela trava na metade da vela, 50%. Toda vez que ela trava, sem deixar uma entrega futura, o que ela vai fazer com o movimento? Ela vai querer subir o movimento, porque ela não tem como descer. Então, ela travou no pullback aqui dessa vela. E aí, ela sobe o movimento, certo? Que é o movimento N, que a gente vai estar estudando com mais tranquilidade. Quando acontecer esse tipo de movimento, mesmo que aconteça um gap de baixa, que a vela nasça aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai subir o movimento. Por que ela vai subir o movimento? Porque o meu movimento dessa vela aqui é um movimento de força, ela já fez uma correção bem aqui. Então, é muito difícil acontecer duas correções com velas muito fortes ao mesmo tempo. Por exemplo, quando acontece uma, ela demora um pouco para vir a outra. Ou quando acontece, ela sempre vai subir duas velas, ou só se ela travar numa simetria. Se essa vela aqui ela não travar numa simetria, você já sabe que o gap é de continuidade. Ela fez o gap de baixa, mas ela corrigiu já o gap imediatamente, subir no movimento. Aí aqui, nesse caso aqui, ela trava numa simetria. Se ela trava numa simetria, o que acontece com essa vela? Ela desce o movimento, certo? Desceu o meu movimento aqui, ó. E aí acontece outro gap. Qual que é o se esse meu momento aqui tá um momento de baixa e apareceu um gap aqui, onde que está a entrada do meu próximo comprador? É mais aqui embaixo, que é na abertura desse preço aqui. Então, a próxima vela, ela vai manter o movimento de baixa.
Aqui acontece aquele padrão 2:1. Por quê? Porque as duas velas estão dentro da primeira vela. Então, qual que é o próximo movimento? Movimento de cal. Ó, ela sobe o movimento aqui, ó. Quando ela sobe o movimento, ela rompe a simetria. Se ela rompe a simetria e o gap não volta para dentro do movimento da simetria, ela acontece um gap aqui, essa vela vai descer ou vai subir? A gente estudou isso aqui lá no começo do Morobozu, ela vai subir, por quê? Porque ela não voltou para dentro da simetria. Ela só desce se o gap voltar ela para dentro da simetria. A gente já viu isso. Por isso que o movimento é contínuo de alta. Então, sempre tem que ter cuidado com as junções. Quando está acontecendo, a gente estudou os movimentos separados, mas ele acontece de forma conjunta. Esse movimento aqui, ó, a gente estudou ele separado, mas ele aconteceu numa tendência de alta. Esse movimento aqui, ó, a gente estudou separado, mas ele aconteceu numa tendência de alta. Esse movimento aqui, a gente estudou ele separado, mas ele também aconteceu numa tendência de alta. Entenderam? Todos os movimentos que a gente estudou, ele acontece, a gente estudou eles separados, mas eles vão entrar dentro de movimentos do candle, sempre eles vão estar dentro do movimento do gráfico. E é isso que eu preciso que vocês fiquem atentos, que vocês anotem e que vocês façam as anotações para enxergar isso dentro do gráfico. Quando enxergar, printa, anota, faz o diário do trader. Esse print aqui é referente que a Luana falou isso, isso, isso. Isso aí normalmente acontece quando está mudança de ciclo, né? Porque fica meio bagunçado as coisas. Aqui é quando ele está fazendo o movimento N, que é o movimento de subida de rompimento. É um padrão, é uma figura gráfica que a gente também vai estar estudando. E aí ele sempre faz rompimentos. Ele fica dentro de um canal. É como se ele subisse esse canal aqui, ó. É por isso que eu falo que todas as velas ele tira 4 confluência. Aqui a gente está no canal, ó. Se você observar aqui a gente está dentro desse canal aqui, ó. Ele bate aqui, desce, bate aqui, sobe, bate aqui, desce, bate aqui, sobe. Aí chega uma hora ele vai romper toda essa simetria, entendeu? E aí esse movimento que você tem que prestar atenção, onde que ele está rompendo, o que que ele está fazendo. O meu movimento, eu preciso saber, por que que ele rompeu aqui? Porque meu vendedor que estava posicionado aqui, ele veio para onde? Para cá, ó. Se ele veio para cá, eu não tenho mais pessoas defendendo aqui, ó. E aí, o que que vai acontecer? Ele vai romper o movimento, porque aqui a gente não está falando de várias velas, a gente está falando de velas únicas. Eu tenho um comprador que subiu, se posicionou aqui, tem um vendedor que desceu, que se posicionou aqui embaixo, e tem um comprador que subiu, fez rompimento de simetria. Se ele fez rompimento de simetria e meu vendedor está aqui embaixo, como é que vai entrar vendedor aqui se eu não tenho um vendedor? Meu vendedor, ele está aqui, ó, nessa linha aqui, porque pode ter mais linhas de defesa aqui para frente. Mas ele só volta ao movimento aqui se ele voltasse aqui para dentro da resistência, e ele não voltou. Então, ele segue o movimento de alta. Entenderam? É esse tipo de leitura que eu quero que vocês aprendam, que vocês dominem isso, porque aí quando vocês dominarem isso, vocês vão conseguir ler qualquer movimento. Vai ter loss? Vai ter loss, é normal. Mas o I é mais garantido, então é só seguir o movimento. Luana, eu vi um exemplo no EuroJPY, das 10h30. Não sei se é esse exemplo que você está falando ali, mas, assim, eu acho que eu identifiquei ali. Qual a vela? 10h30. É que eu estou olhando na Binomo, né? Mas imagino que é a mesma coisa, né? Não, é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu estou com a Binomo aqui aberta. Acho que eu estou com essa aqui. Que das 10h30. EuroJPY. Verdade. Aí.
Pronto, exatamente aqui, ó. Esse cenário é aquele cenário que eu estava mostrando lá. São cenários que eles rompem simetrias, ó, e mantêm a continuidade de alta, ó. Vamos pegar aqui no cenário real. Ó, se você observar aqui, ó, ele está dentro desse canal aqui, ó, que é exatamente, ó, entrou o comprador aqui, entra o vendedor aqui, e ele sempre está rompendo as simetrias, ó. Ele sempre está rompendo as simetrias. Então, os movimentos que eu ensino lá, que eu desenho, são sempre movimentos que acontecem dentro. Você tem que só associar, nossa, esse movimento que a Luana ensinou é esse movimento aqui. Então, eu vou associar, porque aí eu vou entender como é que acontece. Esse movimento aqui, além de ser aquele movimento, ele também faz um movimento de bandeira. Então, aqui, além, eu nem posso considerar ele o N, porque o N, ele faz assim, ó. A bandeira, não, a bandeira lateraliza assim. Aqui, ó, ele tá mais para a bandeira, mas ele acontece no mesmo cenário. Ele lateraliza de lado e sobe o movimento, ó, lateraliza de lado e sobe o movimento, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza para subir. Então, aqui você já tem um padrão gráfico criado e que ele está fazendo rompimentos, porque você sabe que quando a gente for estudar a bandeira, a gente já sabe que ela rompe o movimento, dando continuidade do movimento. No padrão N, ele diminui a quantidade de velas aqui, ela precisa fazer esse movimento de baixa para subir, ela pega um impulso, uma correção em V. Ela precisa fazer esse movimento em V. Então, ela precisa descer o movimento. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar. No caso ela fica mais assim, ó. Aqui, ó. Esse cenário aqui, a gente já consegue pegar ela no N, ó. Porque ela foi uma correção de uma única vela, ó. Ela sai do movimento de alta, ó, termina aqui, ela desce para o movimento de baixa e sobe com o movimento de alta. Ela fez um único movimento. No máximo do N é sempre duas, porque ela faz só um movimentinho assim, ó. Ela sobe, desce e sobe. Ela sempre vai fazer esse movimento assim. Deixa eu ver se pega aqui outro. Ela é sempre um movimento... Aqui, ó. Aqui tá perfeito, ó. Descer o movimento, ó. Sempre pegando aqui no ponto, ó. Movimento N. Que aqui, quando ela tá de ponta cabeça, a gente fala que é mais para raio, né? Aqui também, ó, ela fez o movimento, ó, quer ver? Porque ela desceu, ó. Ela faz o movimento V. Toda vez que ela faz esse movimento N, a gente já leva em consideração que ela vai romper esse movimento aqui, ó. Ela rompe. Sempre a simetria, ela sempre vai estar rompendo a simetria. Entendido referente a isso aqui? É igual sim, quando acontece... Oi, pode perguntar. Fale. Acho que ninguém quer perguntar nada, não. Acho que só confirmaram que sim. Ai, só? Nossa, eu pensei que estava perguntando. É igual quando acontece esse cenário aqui, ó. Quando acontece esse cenário aqui, que é esse cenário aqui, ó, vou já mostrar aqui no gráfico. Você tá com o movimento aqui de baixa forte, e aí as velas começam a descer, ó, sempre com pressão, ó. Aqui tá mostrando pressão, 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 ó, pressão, pressão, pressão. Aí acontece rompimento. Aí você fica, será que ela vai voltar para fazer pullback ou ela vai descer direto? Aí sempre que acontecer esse cenário aqui, a vela, ela volta para fazer pullback. E geralmente ela fica verde assim, ó. Ela fica verde com pavio.
Por que ela fica verde com pavio? Vou fazer a leitura aqui para vocês entenderem o movimento, ó. Tá vendo aqui, ó? Principalmente se ela não tiver esse pavio aqui de entrega, se ela ficar uma vela forte, que ela encerrar o movimento, como é aqui, ó, encerrou o movimento, ó. Ela volta para fazer o pullback e ela fica essa vela verde. Por que que acontece esse tipo de cenário? Eu vou ler essa vela aqui e vocês vão entender o movimento. É a mesma coisa nesse cenário aqui, ó, quando você tem a vela verde e ela faz um rompimento aqui, ó, esse rompimento aqui, ó. Esse cenário aqui, ele fica igual a esse cenário. A próxima vela, ela faz esse cenário de pullback. Ela vem aqui e faz esse cenário aqui de pullback. Por que que ela faz esse cenário, Luana? Pelo simples fato, ó, eu tenho meu movimento aqui que ele está caindo de baixa, os vendedores estão sendo empurrados para a minha zona de suporte. O que está acontecendo aqui? Eu tenho pressão compradora, pressão vendedora, mas se eu tenho pressão, aconteceu a entrada de compradores. Quando acontece o rompimento da vela e quando não tem pavio aqui embaixo, quando ela é uma vela lisa, eu não tenho entrega futura. Então, o que acontece nesse cenário aqui que aconteceu o rompimento? Quando acontece esse cenário que tem esse rompimento aqui, os compradores entram no movimento porque eu não tenho entrega futura. Então, eles sobem, batem aqui no movimento e aqui está dominado por venda. Então, ele retrai. Quando ele retrai, ele faz esse movimento aqui. Só que ele não tem força suficiente para descer o movimento total de vela. Na maioria das vezes, que é o que acontece aqui, ó, o que aconteceu aqui. Ele faz o pullback e depois faz o movimento de baixo. Mesma coisa acontece aqui, ó. Meus compradores, ó, aqui tá no movimento de baixo. Os compradores estavam aqui embaixo, subiram, eles ficaram aqui em cima. Quando aconteceu essa subida, os compradores que estavam aqui embaixo liberaram a porta para o movimento de put descer, rompeu. Só que ele rompeu aqui sem entrega futura. Aí o que aconteceu? Subiu os compradores. Quando tocou aqui onde está dominado pelos vendedores, o que aconteceu? Desceu o movimento. Como não é um movimento muito forte, porque ele já tinha rompido aqui o movimento, ele fica essa vela assim, uma vela meia fraca, né? Uma vela rejeitada, uma vela verde rejeitada. E isso acontece o tempo inteiro, se você for observar aqui, ó. Aconteceu aqui, ó. Aconteceu o rompimento dessa vela, ela voltou para fazer o pullback, ó. Aqui, ó. Rompeu a simetria, ela voltou para fazer pullback, porque ela não tem entrega futura. Aconteceu aqui de novo, ela rompeu essa simetria aqui, voltou para fazer o pullback. Aqui de novo, ó. Ela rompeu essa simetria aqui, ó. E aí ela voltou para fazer pullback. Ó, esse cenário aqui é aquele cenário que eu estava desenhando para vocês, ó, que ela desce, o movimento sobe, desce, o movimento sobe, só de uma vela, ó. Esse cenário aqui é aquele cenário, se vocês quiserem printar aí, ó, esse cenário aqui é o cenário que eu estava mostrando para vocês, que é o cenário de uma correção só, que ele vai, faz o pullback e sobe, faz o pullback e sobe, ele até o gap ele fez, ó, tá vendo, ó? Bonitinho. Bonitinho. Mesma coisa aqui, ó, um movimento aqui. Aqui a gente tem algumas confluências aqui, ó. Aqui a gente tem a confluência do engolfo. Aqui a gente tem a confluência do engolfo, que ele engolfa várias velas e ele volta para fazer uma reversão.
Mas ele fez o rompimento de zona e fez o pullback também, ó. Tanto você poderia pegar de abertura de vela com o cal, como você poderia pegar na retração por causa do movimento de rompimento. Entendidos referente a esse movimento? É um movimento que aparece direto. Luana, no preço atual, isso aconteceu? Por exemplo, aqui nessa vela de... Cadê? Calma aí, deixa eu ver o horário da vela. A partir ali de 11h16 ali, não, né? Não é um movimento, né? A vela de 11h16 rompeu de trás. Não é esse movimento, né? Não, aqui ó. Aqui é até aqui, ó. O rompimento, ela rompe essa simetria aqui, ó. No momento que ela rompe a simetria aqui dessa vela aqui, ó, ela volta para fazer pullback. Se ela rompe simetria, ó, tá aqui, ó, é porque talvez você não tenha enxergado a simetria. Mas ela é, ó. Ela rompeu aqui, ó. O movimento rompe a simetria, ela voltou para fazer pullback. A diferença aqui é, tipo assim, ela deixou um paviozinho muito pequenininho, que, tipo, ele tá indicando que vai continuar o movimento de baixa, até porque o canal tá mais de baixa. E se você fizer um traçamento aqui, ó, ele já tá indicando que ele vai continuar rompendo, ó. Mas ele faz o pullback antes, ó, tá vendo aqui, ó? Meu movimento tá, por isso que eu digo, ó, sempre traçar no fundo das velas. Todo mundo pergunta, mas como é que traça pra que traçar no fundo das velas? Mas é porque ele te dá referência de onde vai estar entrando o comprador ou vendedor. As simetrias são zona muito forte, né, Luana? Sim, são sim. As simetrias é o que vai te dar realmente. Ontem eu estava até falando sobre isso. Quando vocês forem estudar, estudem muito sobre nosso primeiro módulo, tudo sobre simetrias, tudo que sempre fica olhando onde é. Ele travou nessa simetria, é para ele reverter. Observem se ele vai realmente reverter, tirem tempo para fazer isso. Hoje eu vou só observar o gráfico. Na hora que ele tocar na simetria, eu quero ver se ele vai reverter. Ele tocou aqui na simetria, aí você fala, mentalmente mesmo. Ele fez um rompimento de simetria. Então, é para ele continuar o movimento, porque as minhas confluências estão empurrando para o movimento. Ficam treinando isso aqui, vocês vão ver quão isso vai fazer bem para a assertividade de vocês. Porque a simetria, querendo ou não, te indica onde vai ficar os compradores e os vendedores. Quando a gente for estudar a psicologia de vela em si, que a gente vai estudar o posicionamento, na verdade, meio que a gente já vem estudando nas dinâmicas, que a gente faz a leitura do movimento, né? A gente já vai dizendo onde é que está o comprador, onde é que está o vendedor, por que está acontecendo o rompimento ou não. Então, meio que a gente já vai falando disso. Mas é muito importante, mas muito importante mesmo, vocês terem essa noção. Então, estudem muito o módulo 1. O módulo 1 é a parte mais importante. Depois, no módulo 2, que a gente fala tudo sobre os padrões de candle, estudem os primeiros 5. Os outros, vocês vão estudando, mas vão estudando com calma, com paciência, vendo o movimento devagarinho, mas os 5 vocês devorem. Depois que vocês devorarem e aprenderem muito os 5, aí vocês vão para o próximo passo, que é os gatilhos, que a gente vai começar a estudar amanhã. Os gatilhos de entrada, os padrões gráficos. Então, isso, quando a gente for estudar a psicologia, vocês já vão estar muito mais avançados, porque vocês vão conseguir juntar as confluências junto com a psicologia. E aí, isso vai te dar uma assertividade muito boa, porque você vai conseguir juntar a leitura dos candles da psicologia, fazer aquelas leituras aquelas leituras mais cabulosas que a gente não consegue identificar muitas vezes no gráfico, mas só com a psicologia você já consegue fazer isso. Então, eu sempre aconselho, estuda muito o primeiro módulo e os 5 padrões de candle que você quer dominar. Eu quero dominar o doji. Eu quero dominar o martelo, o spin bar. Busquem isso. Não dá para dominar tudo de uma vez. Não dá. Por experiência própria,
ou quebrar a banca própria. Gente, não dá para fazer tudo de uma vez, não dá. É meio que difícil, não acontece. Mas vamos agora para o próximo movimento. E também quando eu vou passar a apostila para vocês, que eu estou terminando, se Deus quiser, até amanhã, se eu consigo terminar esse trem, e aí eu mando para vocês. Vai facilitar muito, porque vocês não vão precisar ficar revendo o vídeo inteiro. Só quando vocês quiserem tirar dúvida mesmo, né? Vão mais nas leituras. Aí vai facilitar muito para vocês também. Para o próximo. Deixa eu limpar aqui minha tela. O que eu estou falando? Ó, preste atenção nesse movimento aqui, ó. Novela de baixa. Vela de baixa. Hoje. Tá parecendo que você fez ontem. Será que eu já fiz esse aqui para vocês? Tá parecido. O outro é a mesma coisa, um anula o outro. Ele finalizava com martelos? Era o martelo de baixo ou de alto, né? Invertido. Sim, você já fez ontem. Ah, então pronto. Então deixa eu pegar aqui o outro movimento aqui. Movimento de alta. Mais um movimento de alta. Essa vela aqui, ela nasce com um gapzinho aqui de baixa. E o próximo movimento é de call ou de put? Acho que é put. Put. Quem mais vai de put? Se for ideia de Isso aí é um chegar no pin-bar? pessoal, isso que eu ia perguntar. Não é um pin-bar, é uma vela fraca. Se é uma vela fraca, é um call. Call put, call put. Vou de put. Eu vou de cal. Eu vou de call. Eu vou de cal. Eu tô achando que é um movimento N aí, e ele, se for uma tendência majoritária de alta... Aquele é uma tendência correção. de alta. Aí ele tá fazendo só uma correção para subir.
Gela Aí aqui ele fraca. tocou aqui na simetria, ó. Baixou. Vocês perceberam que essa vela nasceu com gapzão, né? É. Sim, aí tem que ser um carro para poder fechar essa lacuna aí. É. Tá certo. Porque, como você explicou, o gráfico ele não pode ficar deixando buraco Fez a correção, né? e continuando. Ele tem que fechar os buracos, fechar os preços. Eu fui de put por causa dos pavios. Um pavio mais alto que o outro. Eu também vou de put. É, o put vai ser por causa disso também. Tá, então a próxima vela, vamos melhorar aqui vamos melhorar aqui para vocês, ó. A próxima vela aqui, ela sobe o movimento, fechando o gap. Ela vai fechar o meu gap até aqui em cima. Até aqui, onde aconteceu o gap. Próxima vela é put ou call? Essa vela aqui, ela fechou o meu gap. Put. Put. Put ou call? Put. Putz. Put. Próxima vela, meu movimento é put, porque ela fechou meu gap e ela encerra o meu movimento aqui, certo? Ok. Agora, se essa vela rompesse aqui, ó, se ela subisse um Cal. pouquinho mais, Era calma, né? Aí era cal. e aí ela ia seguir o movimento, porque ela tinha, além de ter Passou da preenchido simetria, o né? gap, ela rompeu a simetria. Então, quando vai fazer os movimentos, né? Quando você vai fazer os movimentos de continuidades e de não continuidades, você tem que prestar sempre atenção. O que é que ela vai, o que é que ela precisa preencher naquele movimento? Ela tem entrega futura? Tem entrega futura. Tive um gap muito grande. Só que esse meu gap aqui, ele foi um gap de alta. Mas, Luana, me explica uma coisa. Quando eu tenho um gap, a probabilidade dessa vela fazer uma retração, porque eu tenho um gap aqui, é muito grande, não é? Porque toda vida que eu tenho um canal e acontece um gap, volta uma retração. Por que que essa vela... eu vou te mostrar que é. Por que que essa vela, ela não faz isso? Porque que nesse movimento aqui, ela consegue fechar esse movimento. Eu vou mostrar aqui para vocês que toda vida que tem um canal de gap, acontece uma retração, e é fato. Vão pensando aí na minha resposta. Eu tenho um gap bem aqui, ó. Acho que foi com o pessoal da tarde que eu estava operando um gap ontem. Tá vendo aqui que acontece retração ó, no gap? Se o gap for com mais espaço, mais retração eu tenho. Aquele gap, ele é gigante. Então, aquela vela ali era para fazer uma retração. Por que que ela não faz retração? Se a gente tem retração aqui, tem gap aqui, ó. Tá vendo? Acontece retração nos gap. Todo canal de gap acontece retração. Naquele cenário ali, alguém sabe me dizer por que que a vela consegue fechar o movimento sem sofrer nenhuma retração? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Dole uma, dole duas, dole três. Ninguém vai ficar com um cavalo bravo. Um cavalo de raça. Pera, a sua pergunta é por que que a vela depois do gap não fez retração, é isso? Não faz retração? Essa é a pergunta?
É porque ontem a senhora tinha explicado, quando ela vai até o gap, né? O gap fica tipo uma zona de retração, né? Aquela região do gap fica uma zona de retração. E a outra vela não retraiu. Ela perguntou isso? A vela que fechou o gap, no caso, né? Isso. Pois é. A vela que fechou o gap. Por que ela não sofreu retração? Pois é. Mas se fosse no gráfico de 5 minutos, ela tinha feito retração, não, Lu? Um gráfico maior? Dependente. Ela ia fazer de qualquer jeito, porque o cenário da vela ia ser o mesmo, só que com vela de 5 minutos. Poxa, você explicou isso ontem, olha. Vacilação. Caramba. Ninguém sabe. Essa aí eu não ia operar nela, não, Lu, viu? Todo canal de gap, absolutamente todo canal de gap, acontece zonas de retração. Nesse caso ali é porque ela estava formando o N e precisava romper o movimento, né? E por ser um gap contra a tendência de alta. Vou explicar aqui para vocês, e aí vocês prestem atenção nisso aqui, que a gente já viu isso aqui. Esse negócio não obedece. Lembra que aqui a gente está no movimento de alta, tá? A gente está no movimento altista. E aí aqui ele subiu mais um movimento. E aí aqui a gente teve pressão vendedora, certo? A gente voltou aqui a pressão vendedora. Então, a gente já sabe que aqui tem pressão vendedora. Quando acontece um gap, é porque a volatilidade naquele mercado está muito grande. As pessoas estão querendo se livrar das moedas. Elas estão querendo fazer lucro de imediato. E o volume é tão grande que acontece o volume de gaps, tá? Então, aqueles gaps são porque o gráfico está muito volátil. As pessoas querem se livrar das moedas, querem fazer lucro, e aí acontece os gaps. O que acontece aqui nesse cenário aqui, ó? O meu movimento aqui está empurrando os compradores para as... Não apaga. O meu movimento, ele está empurrando os compradores para a resistência. Beleza, ele está empurrando meus compradores para a resistência. Só o que acontece? O gráfico está muito volátil. Por ele estar muito volátil, os meus vendedores que estão em cima, aqui na resistência, que empurraram aqui o preço, empurraram tão grande que aconteceu um gap de baixa. E esse gap de baixa aqui, ele provoca aqui na metade da minha vela desse movimento aqui. Beleza, desceu o movimento com gap. O que acontece nesse cenário aqui? Por que meu movimento de gap, ele não provoca essa retração aqui, ó? Porque ele já mostrou aqui que ia ter retração. Porque antes dessa vela, da última vela verde, a gente fez um movimento de quê? Ó? A gente fez esse movimento subir aqui, ó. Não teve um movimento aqui que subiu? E aí ele pegou uma retração. Esse primeiro movimento de retração, ele bloqueia o gap. Aconteceu a primeira retração. Quando acontece a primeira retração, a outra vela ela fica um pouco mais livre para fazer o andamento do preço. Mas, Luana, corre risco dessa vela voltar? Corre risco. Às vezes pode acontecer dela bater e retrair, voltar, fazer um movimento totalmente de baixa. Pode acontecer dela bater e fazer uma retraçãozinha, ficar assim o movimento.
Mas, na maioria das vezes, ela trava o movimento e a próxima vela desce com o movimento de baixa. Na maioria das vezes, o gap é fechado, ele é travado, e quando ele rompe, ele faz aquele movimento de alta que a gente já viu. Mas pode acontecer do gap não ter sido enfraquecido por causa dessa vela anterior aqui, porque meu movimento de baixa está aqui, os vendedores vieram aqui para baixo, aqui em cima subiu o movimento, teve uma rejeição, já foi uma rejeição pequena, porque não teve força para voltar o movimento por completo, e isso já mostrou que os vendedores não estavam com tanta intensidade, por isso que o movimento fecha. Quando ele fecha o movimento aqui, desce os vendedores, porque aqui é casa dos vendedores. Então, entenderam por que o movimento é fechado? Porque essa vela aqui, ela bloqueia o primeiro movimento. E os meus vendedores estão posicionados aqui embaixo, porque eles subiram, os compradores subiram, quando chegou aqui por causa do gap, desceram, eles fizeram um posicionamento mais embaixo, porque teve gap. O meu canal de gap, ele ficou nesse movimento aqui, ó. É como se o vendedor tivesse aqui, por isso que ele empurra o preço aqui, por isso que ele empurra o preço aqui. Só que olha a diferença, nessa aqui ele teve força de reversão, nessa aqui ele conseguiu reverter? Não, ele não conseguiu, então ele já mostrou que ele está o quê? Fraco. Por ele estar fraco, você já sabe que as portas estão abertas, e aí você vai conseguir fazer rompimentos e fechamentos. Entenderam a leitura? Toda vida, vocês precisam observar isso, vocês precisam entender quando o vendedor está fraco, onde ele está posicionado, se tem abertura para fazer rompimento ou se tem defesa posta. Esses movimentos, eles precisam ser lidos. Se vocês não lerem, vocês vão cometer os mesmos erros do price action, porque você não está lendo, você está visualizando zona. A gente não visualiza zona, a gente lê movimento, a gente interpreta o gráfico. Então, eu preciso entender o que está acontecendo no gráfico. Se eu tenho um movimento de gap, eu sei que o gap foi de baixo, eu sei que eu tenho um canal vendedor aqui. Aconteceu o primeiro movimento, que foi um movimento muito forte, que fez a minha vela mudar de cor. No segundo movimento, o movimento foi fraco, porque ela só fez uma rejeição. De pressão, ela foi para rejeição. Então, eu já sei que meu movimento ele pode continuar, porque os vendedores estão fracos. É a mesma coisa quando você dá um tiro numa pessoa e dá outro tiro para, tipo, você vai lá, você não vai acertar o braço, você vai dar um tiro no braço de uma pessoa, deu lá o tiro, estou fazendo porque ela tá na guerra, está defendendo lá. Você faz para que ela não tenha mais condições de fazer nenhuma defesa, é o que acontece aqui, entende? Quando você faz, é justamente para isso, para ela não ter mais defesa. Mesma coisa é a situação do gráfico, tá? Acontece as defesas, as defesas vão ficando fracas por causa dos ataques, depois que de tanto ser atacado, eles invadem. É o que acontece com os compradores e os vendedores nas zonas de suporte e existência. Ficou claro? Você foi muito brusca aí com a barra aí. Mas é porque é uma disputa, eu gosto de filme de Tá guerra. certo, gente. Se não entender com a bala, não vai entender como. Vai entender mais nunca mais, né? Tem que ser com pressão mesmo. É igual para aprender com susto, né? Deus o livre, igual. Mas é um tipo de, tipo assim, por exemplo, homens gostam muito, se eu falar, tipo, com filme de romance, com um monte de homem, acho que vai ficar meio, né? Acho que eu não vou conseguir fazer essa associação. Vai sair difícil. Acho que essa analogia não vai conseguir ser finalizada. Mas vamos aqui para a próxima. Aí o pessoal diz assim, Luana, mas como tu é insensível, a gente também gosta de filme de romance. Não estou dizendo que não gosto, mas eu acho que é mais tipo Fórmula 1, então, né?
Nossa, mas eu sou fissurada em filmes de guerra, somente esses filmes que fazem a gente raciocinar, alguma coisa assim. Nossa. Qual é a minha próxima vela? Putiocal. Aqui é a minha linha de... Put. Eu vou de put. Tá dando pressão ali, ó, vendedora. Eu também vou de put. Quem vai de put? A tendência majoritária aí tá subindo ou tá descendo? Ela tá subindo. Eu vou de put. Ela tá tentando subir aí, mas não tá conseguindo muito subir. Não não. consegue Foi por causa vazando da um monte de simetria, vez. né? Tá batendo a simetria e voltando, batendo a simetria e voltando. Ela Ela vazando tá- um monte de vez. Você Ela vai tá descer. tentando, ó. Tentou aí umas 6 vezes, ó. Ela tentou lá em cima, Calma, é só ela se ela tentou vier lá em nesses cima, pavios. tomou pressão. Teve força, desceu. Esse último doji aí é de reversão também. Na verdade, todos esses candle aí, né, são de reversões. Esse martelo travado na simetria, né? Doji na simetria. Não é? E aí, meu povo? Sobe ou desce? Quem dá mais sobe, quem dá mais... Put. Todo mundo vai de put? Não, eu eu iria sou de da- cal, mas eu então ia aí, esperar um pulo nos pavios. Peraí, quem que vai de cal? Guilherme. Guilherme vai de cal. Mas Aí aqui, no caso, só como é que se seria o um pulinho movimento? lá embaixo. Ele tinha que pulo dar lá um nos pulinho pavios, embaixo? Isso. Pelo jeito aí, esse tanto de Ele guerra, não tem tá como bem pular volátil. aqui, ele não tem como pular aqui embaixo, porque aqui eu não tenho pavio aqui embaixo. Então ele não pula aqui embaixo. Mas acho que o movimento que eu esperaria era esse. Mas é cal, leitura de cal, mas eu esperava uma vantagem. Para mim. Bora nós. O movimento aqui é de cal. Fica travado. Aqui o movimento é de cal. Aí Que é que aquelas zonas que eu fico travado e não entra. Esperando vantagem. Você vai ficar esperando a vantagem que não vai Vantagem já vir, não vai dar. Ô, Lu, mas dá tudo certo. Oi, posso explicar esse movimento? pode. Vamos ver. Ó, os dois primeiros aqui anularam, né, o movimento, cada um fez o fechamento dele. O segundo também. E aqui, nesses dois doji, o preço subiu lá em cima e o vendedor veio e fechou o preço. Travando em simetria, ele tem que subir daí. Só pode subir, né? Porque ele já está com pressão e os vendedores fecharam o preço aqui, né? Então fez o fechamento, não tem mais entrega futura, não tem para onde ir para baixo, ele só pode ir para cima. Tem um detalhe muito importante aqui, só para concluir esse movimento aqui. Ó. Esse movimento aqui, sozinho, isolado, todo mundo sabe que ele provoca uma reversão. Então, você vai precisar somar a confluência de movimento. O que acontece nesse movimento aqui? Ó? Esse tipo de movimento aqui, ó, é um movimento que ele provoca a reversão, ele sozinho. Quando a gente falou de doji, eu mostrei isso aqui para vocês. Esse tipo de movimento, ele faz movimento de rejeição, ele faz o movimento de reversão de preço. Então, o que acontece nesse cenário que te dá confluência para fazer o movimento andar? E é por isso que eu falo, a psicologia nunca vai ser bateu na taxa, entrou, ou só leitura dos candles separado, tá? Você precisa somar as confluências e eu vou explicar aqui por quê, ó. Se eu estou aqui na minha zona, que aqui é a minha zona de resistência, aqui a presença, ela é vendedora, tá? Então, a minha leitura, tudo que bate aqui
sempre como se eu fosse ler para um vendedor. Então, o que acontece aqui no movimento? Ó? Essa vela aqui, ela abre o movimento, ela empurra, rompe, só que os vendedores que estão aqui empurram o preço, né? Os compradores se posicionaram aqui em cima, e aí os vendedores empurraram o preço aqui. O que aconteceu aqui, ó? Desce o movimento, ó. Os vendedores ficaram aqui. E aí os compradores que estavam posicionados aqui fizeram o quê? Uma pressão nesse movimento. E aqui era uma vela fraca, ficou uma vela forte. E aí aqui eu já estou com 2 compradores nessa zona. Como eu estou com um comprador aqui, o que aconteceu nessa vela aqui? Ela sobe, ó. O movimento dela nasce com gap. Ela nasceu com gap, empurrou o movimento aqui para cima. Os compradores se posicionaram lá em cima e o vendedor desceu, ó, fechando o preço. Mas foi uma venda, ele sofreu o quê? Uma rejeição. Se você observar, todas as primeiras velas são velas rejeitadas, são velas que não têm muita força. E todos os segundos movimentos são movimentos de pressão. Aconteceu aqui, ó, os vendedores fecharam o preço, aí desceu o movimento. Quando desceu o movimento, o comprador fez o quê? Subiu o movimento, mudando de cor, e aí ele finalizou aqui com pressão total. Pressão total. E aí o que aconteceu aqui, ó? Os vendedores empurraram novamente o preço. Se posicionaram aqui em cima, e os compradores empurraram de novo. Quantos compradores eu já estou aqui nessa linha? 1, 2, 3, 4. E aqui em cima, 5, 6. Essa área aqui de cima, ela está toda dominada por quem? Por comprador. Se eu não tenho nada me apontando mais aqui para baixo, não tem como eu descer. Por mais que essa vela aqui diga, tu vai descer, ela não vai conseguir descer. Ela pode descer aqui, mas os compradores vão empurrar. Não tem como, foi o que aconteceu em todo esse cenário. Tudo que desceu, os compradores empurraram. E aqui acontece o último movimento, ó, os compradores subiram, se posicionaram mais em cima, desceu o vendedor e ele parou exatamente aonde? Numa área que está cheia de quem? Antes era dominada pelos vendedores, mas agora está dominada por quem? Pelos compradores, ó. Então, essa vela aqui, nem com muita reza, ela vai descer, porque os compradores dominaram aqui. Eles saíram daqui de baixo e se anteciparam aqui para cima. Então, por mais que essa vela me diga, desça, ela não vai descer. E é por isso que eu falo para vocês, a taxa da psicologia, quando a gente estuda separadamente só a psicologia dos candles, ela me dá 75%. Mas quando você junta as confluências, ela te dá 85% de assertividade. Então, quando você for fazer os movimentos, o movimento aqui te dizia o quê? Put, mas a tua tendência majoritária era de alta, tendência de alta, se ela for romper, ela tem que romper para cima, ela não vai, porque ela lateralizou, então ela vai ter que romper para cima. Os compradores que estavam posicionados aqui embaixo começaram a se posicionar aqui em cima, então eu já tenho mais 2 confluências te dando movimento para cá. Qual a minha terceira confluência, Luana, que eu posso estar utilizando? Quem é que fez a última pressão do movimento? Quem foi que fechou o preço? Quem é que está posicionado? Travou na simetria? Está dominada por quem? Pelos compradores. Então, eu tenho 4 confluências para subir o movimento. Esquece, você lê o movimento do doji separado, mas você não pode apenas entrar por causa de uma leitura. As confluências, elas estão aí para você somar e dar a sua análise. Entenderam? Então, você utiliza a leitura dos movimentos da psicologia para somar as confluências para vocês sempre. Por isso que tem horas que eu não opero, tem horas que eu opero, porque eu preciso somar as confluências, eu preciso entender como que o comprador e o vendedor está se posicionando dentro do mercado, que é para poder fazer a sequência do movimento. Todo mundo entendeu? A leitura do doji não está errada, mas eu preciso somar
todas as confluências para fazer uma análise. É por isso que eu estou fazendo esses movimentos de continuidade dentro do movimento, porque eu preciso que vocês enxerguem o seguinte: a Luana me ensinou as psicologias individuais. Aquilo ali eu tenho que usar como confluência a meu favor, mas eu preciso dos outros movimentos para eu ter uma assertividade, porque vai ter horas que o movimento vai funcionar, ele sozinho, o movimento do doji sozinho, mas vai ter horas que eu vou precisar ler o conjunto dos movimentos. E se nessa hora você não ler, você vai levar lóis. Entendido? Certo. Ficou entendido esse movimento? Beleza. Vou pegar mais um aqui só para a gente se divertir. A mudança do posicionamento, ela é muito, mas muito importante. Não tem como você fazer uma leitura sem ela fazer esses movimentos, tá? Aqui eu estou no movimento de baixo, tá? O meu suporte. Minha simetria é bem aqui. Qual que é o meu próximo movimento aqui? Aqui é a minha zona de suporte e eu estou no movimento de baixo. Ele rompeu, fez pullback, desceu, só que aqui ele não conseguiu dar continuidade, ele fez um doji. A próxima vela sobe ou desce? Put, de abertura, a banca toda. Eu vou de put também. É verdade. Put. Quem mais vai com a banca toda aí? Com a banca toda não, gerenciamento. Eu vou normal, put. Ai, normal. Eu tocava poupança nessa aí, fácil. Todo mundo Eu é também é de de put. put. Eu também é de put. Minha leitura é de continuidade. Eu não consigo visualizar alguma coisa que vai reverter, não. Mesmo se essa entrada de comprador vem aqui e logo em sequência um doji de empate, Continuidade. um doji de empate que ele está travando aqui o movimento, vocês não iriam ficar com a orelha meio em pé, não? Aconteceu aqui entrou comprador aqui, do nada aparece um doji depois de um movimento de baixo. Vocês iriam fazer o movimento doji lindamente aqui com put? Putzão, com banca toda. Deixava passar essa oportunidade aí. Agora deixa Mas passar. depois que tu falou, eu já ia com mais cautela, mas eu ia de put. Gente, ter cuidado numa coisa. Muito cuidado, toda a vida. Por exemplo, meu movimento aqui, ele tá com movimento de baixa, certo? Quando começa a entrar comprador assim, porque aqui é a entrada de comprador, um doji. Ele entrou comprador e empatou. Tem cuidado. Por quê? Esse doji aqui,
ele tanto pode fazer uma continuidade, como ele pode fazer uma reversão. Como assim, Luana? Pelo simples fato que aqui está entrou comprador aqui, entrou comprador aqui. Quando você está fazendo os movimentos, quando acontece uma reversão, a reversão, ela não pode ser uma próxima da outra. E eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece quando esse cenário aparece. Esse cenário que aparece porque ele está querendo lateralizar o movimento. É algum tipo de padrão probabilístico que vai entrar. Então, tomem cuidado com esse tipo de cenário, onde aparecem muito intercaladas de movimentos. Comprador, vendedor, e aqui é comprador, porque aqui ele está empate. Quando ele está empate, entrou o comprador e entrou o vendedor nessa vela. Por mais que a leitura do doji me diga movimento de baixa, movimento de doji no meio de uma tendência de baixa, movimento de continuidade. Depois de um pullback desse, era para a vela se afastar com o movimento, era para ela descer o movimento. Não era para acontecer um doji. Se aconteceu alguma coisa diferente do movimento esperado, você fica esperto. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Está vendo aqui, ó? Eu acabei de ter uma correção aqui, ó. Aí, o que aconteceu aqui, ó? Eu tive uma correção, desceu o movimento, e aí apareceu o quê? Um doji. E é porque aqui ele teve presença. Depois dessa presença é normal acontecer isso? Não, aqui era para ter sido um movimento de baixa. Aqui era para essa vela ter descido. Ela não desceu. Olha o movimento que aconteceu aqui, ó. Lateralizou. Não, mas aí ficou claro, né, que travou naquela simetria ali, não, naquele pavio ali. Não, né? mas isso é o que eu estou falando para vocês. Isso, independente, pode não ter cenário próximo de travamento acima. E aqui eu te digo mais, o movimento não era mais aqui, não. O movimento é mais embaixo. Porque aqui é a tendência de baixa. Meu movimento comprador é mais embaixo aqui, ó. Porque ele está seguindo esse modelo aqui. Essa vela aqui era para ter descido, bater aqui, ó. Acontecer um cenário diferente. Quando o movimento está em tendência, ele segue movimentos de LTA e LTB. Por isso que eu digo, traçamento no fundo, que ele vai te dar referência. Quando acontece uma coisa que é diferente do movimento, já que ele travou aqui, ó. Dependente onde ele travou, se eu tive uma correção aqui, a próxima vela desse movimento com o rompimento dessa simetria, engolfando a simetria, para ela continuar o movimento de baixo até a próxima entrada dos compradores. Então, você já fica atento. Ele já tinha rompido a simetria aqui. Ó, ele ficou aqui pelo pavio. Sempre que acontecer esse tipo de movimento, você para e reflete no que vai estar acontecendo dentro do gráfico. Porque é um cenário que vai mudar. O movimento de baixa, ele tem que acontecer até a próxima entrada de compradores, que é aqui. Ah, mas Luana, aqui entrou comprador, ele bateu, fechou o movimento aqui, beleza. Bateu, o movimento aqui ele foi forte, só que esse movimento aqui, ele foi movimento de tendência forte. Minha tendência está de baixa, ele veio de uma zona forte, com simetrias fortes, fez correção de simetria, desceu com o movimento, essa vela que era para ter dado continuidade de baixa, ter tocado aqui. O movimento da vela era para ter feito isso. Não aconteceu esse movimento, ela fez um doji com presença. E aí você analisa o que vai acontecer nos próximos minutos, porque esse movimento aqui é o movimento que eu mostrei para vocês lá. Ela tanto pode subir, como ela pode continuar o movimento. Porque aqui eu só estou testando preço. Não tem fechamento, aqui é só teste de preço. Então tem que ter cuidado. Observem isso, tá? Todos os cenários que eu estou passando para vocês são cenários que acontecem dentro do movimento gráfico.
E vocês têm que ter cuidado, porque senão vem o loss mesmo, e aí você não consegue nem direcionar para qual a próxima vela você vai operar, porque você não tem certeza do movimento. Então, você vai ter que esperar o movimento, ele lateralizou, como eu previa que ia acontecer, porque sempre quando ele faz isso, ele lateraliza, e depois ele volta para o movimento que ele quer fazer. Então, tomem cuidado referente a esses movimentos que é para ser fechados e não acontece por causa de algum tipo de fator de ciclo do gráfico. Beleza? Entendeu esse movimento aqui? Sempre que ele vier de uma tendência, aí acontecer uma correção de simetria e acontecer um doji, eu tenho que parar. Então, é tipo isso. Eu não vou fazer nada além de observar esse movimento. É porque, você tá vendo que esse movimento aqui, ó, é igual esse movimento aqui, ó. Ele faz o pullback e desce o movimento, porque a próxima entrada de compradores é na linha aqui. A próxima entrada de compradores é exatamente nessa linha aqui, ó. Quando ele está em tendência, ele segue a linha, ele segue o movimento. Aí aqui eu tenho 2 canais, eu tenho esse primeiro canal e tenho esse outro canal aqui que está acontecendo agora. Ele estava dentro desse canal aqui e agora ele subiu o canal. É por isso que eu estou dizendo, você tem que observar o que ele está fazendo. E aí o que ele te mostrou? Luana, eu estou subindo o meu canal, agora eu estou respeitando esse canal aqui de cima. Eu não estou mais respeitando o canal de baixo, é por isso que eu falo, aconteceu um cenário diferente do que você está prevendo, porque o movimento aqui era para ter sido igual a esse aqui, normal. Ele faz o pullback e volta o movimento rompendo, pegando o movimento do próximo comprador. No momento em que ele não faz o movimento, que ele faz o pullback e só faz um movimento e não faz o outro, você para ver o que é que ele está fazendo. E aí ele começou a mostrar aqui, olha, eu estou fazendo esse movimento aqui, eu estou respeitando o canal de dentro. Como a gente opera micro, se você ficar esperando aqui, tão cedo tu vai voltar a operar, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é, se o meu movimento fez um movimento diferente do esperado, você tem que analisar o que está acontecendo no gráfico, onde ele está respeitando, qual cenário ele está respeitando, que é para você continuar o traçamento em cima do cenário que ele está respeitando. No primeiro momento, ele estava respeitando esse cenário mais de baixo, e agora ele subiu o movimento, e ele está respeitando esse cenário mais de cima. Entenderam? Sim, agora sim, agora eu entendi. É só porque assim, nós operamos vela a vela. Então, as simetrias, se eu não me baseio nas simetrias do próximo movimento, eu não tenho referências. Se eu não tenho referências, eu não sei para onde o gráfico vai. Então, se eu estou numa tendência de baixa, minhas referências são sempre LTA e LTB. Então, tendência de baixa, LTB. Então, meu movimento, ele tem que fazer o movimento aqui para ele andar junto com a tendência de baixa. Se ele faz um movimento diferente do que está acontecendo, eu preciso saber o que ele está respeitando. Porque aí já são os fractais mudando o movimento. Ó, se você voltar aqui para 5 segundos... O que é que os fractais de 5 segundos estão fazendo? Ele estava numa tendência de baixa, ele estava aqui numa tendência de baixa, nessa tendência aqui de baixa, depois ele subiu, lateralizou, desceu e agora ele está subindo. Então, os pontos que os fractais de 5 segundos ele vai querer respeitar são esses pontos aqui, ó. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, que é esse ponto aqui, esse ponto aqui. Essas são as zonas que ele vai estar respeitando, e são os fractais fortes. São os fractais que são as zonas onde vai ter travamento e que eu vou conseguir realizar operações.
Deixa eu até mudar eles aqui de cor, que aí fica melhor. Deixa eu mudar aqui. Aqui, 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 que são essas pontas aqui dele, ó. Então, se os meus fractais aqui, ele estava lateralizado e desceu, e agora ele está voltando a descer, porque ele está fazendo esse movimento aqui, andar, o que eu tenho que prestar atenção lá em 1 minuto? Ó, você está vendo que ele marcou bem certinho os meus fractais, ó? São essas zonas que eu tenho que respeitar. Então, onde ele está andando aqui, se ele rompe, ele vai manter a minha continuidade de alta. Se ele está respeitando esse movimento, ele volta para o meu movimento de baixo, porque ele está dentro do canal, entendeu? Então, aqui, ó, está respeitando o movimento. E aí ele pode bater nessa taxa e subir o movimento, mas ele deixou aqui entrega futura. E aí a gente vai somando as confluências, porque aí ele está seguindo o movimento realmente dos fractais. Então, para quem opera psicologia de vela, como a gente opera vela por vela, os fractais de 5 segundos são os fractais mais respeitados, ó. Tá vendo, ó? Então, se eu não sei a direção para onde o movimento está indo, eu fico perdida. E é isso que vocês não podem deixar de seguir. Eu preciso sempre saber para onde o meu gráfico vai. Se ele está subindo, se ele está descendo, nas nanotendências. As tendências maiores são só referência. Mas se o meu movimento aqui ele está com movimento de baixa e a minha nanotendência está de baixa, então, já sei que o fractal de 5 segundos, ele está correndo nesse movimento aqui. E aí, a gente faz o movimento. Aqui, ó, ela já começou a subir o movimento aqui de alta. Porque a próxima entrada de compradores é bem aqui embaixo, ó. Você sempre vai seguir o movimento do que está acontecendo aqui, ó. Se ele faz uma coisa diferente do que você está imaginando, tem alguma coisa errada que está acontecendo. Aí você para e vê o que é que ele voltou a respeitar. Entenderam? Beleza. Ficou claro? É um pouco confuso, mas acho que revendo as aulas vai dar para... Qualquer coisa você revisa. A gente vai fazer algumas revisões quando a gente for fazer a aula de psicologia. Essa parte aqui é aquela parte dos traçamentos, das simetrias. Quando eu falo para traçar em cima do preço, que é o preço que me diz para onde está caminhando o gráfico. A diferença aqui é porque a gente está fazendo traçamento de movimentos de LTA e LTB. Não é que é confuso, é porque os traçamentos são sempre nas microtendências e não na macrotendência. Os movimentos são sempre nas micros, sempre. Meu andamento é nas micros. Então, a gente sempre vai fazer o traçamento nas microtendências, no que está acontecendo nas nanotendências, sempre. Para onde o meu preço está indo é onde vai acontecer o meu traçamento. Por isso que quando eu pedi os exercícios referente aos traçamentos, é porque eu falei para vocês, movimento, os traçamentos são os mais importantes. Você conseguir realizar os traçamentos das simetrias, vocês vão conseguir operar a psicologia de vela. Gente, mas hoje a gente vai ficando por aqui. Se tiverem dúvidas ao rever a aula, coloque lá no Telegram. Se tiver outras dúvidas, coloca lá no Telegram também. Continue mandando os prints. Todo mundo que mandou para mim, eu já corrigi todos, já dei meu feedback de todos, tá? Revisem a aula. Amanhã a gente vai estar falando sobre gatilhos, tudo sobre gatilhos de entrada. E se der tempo, a gente já fala sobre os padrões gráficos, tá? Para a gente se igualar ao pessoal da tarde e da noite.
E, tendo dúvidas, coloquem lá no Telegram e tirem o máximo de dúvidas possível. Também, quando a gente for começar